Olá, pessoal! Na aula de hoje, falaremos sobre perpendicularismo de retas e planos. Este assunto está dividido em duas videoaulas. Nessa semana, iniciaremos nossos estudos com a definição de ângulo entre retas, a fim de encontrarmos sobre quais condições uma reta é perpendicular a um plano. Definição: se as retas R e S são paralelas, definimos o ângulo entre elas como sendo 0 grau. No caso de R e S serem concorrentes no ponto P, definimos o ângulo entre elas como sendo o ângulo que varia de 0 a 90 graus, determinado pelas semirretas PA e PB, conforme a figura. Quando as retas R e S são reversas, definimos o ângulo entre elas como sendo o ângulo entre as retas concorrentes R e S', onde S' é paralela a S, conforme a figura. Agora, quando o ângulo entre as retas é 90 graus, dizemos que as retas são ortogonais. Se, além disso, tais retas são concorrentes, dizemos que elas são perpendiculares. Notem que na figura as retas S e T são concorrentes e o ângulo entre elas é 90 graus. Assim, dizemos que S e T são perpendiculares. Já as retas RS e RT são reversas, mas sendo 90 graus o ângulo entre elas, dizemos que RS são ortogonais, bem como R e T. Vejamos outra definição. Dada uma reta R secante ao plano alfa no ponto P, dizemos que R é perpendicular ao plano alfa, sempre que R é perpendicular a todas as retas do plano alfa que passam pelo ponto P. Nesse caso, o ponto P é chamado pé da perpendicular. Observe que, por outro lado, se essa reta R, que é secante ao plano alfa, não é perpendicular a alfa, dizemos que R é oblíqua ao plano alfa. Após todas essas definições, podemos começar a enunciar os resultados. O primeiro se refere à posição relativa entre uma dada reta perpendicular a um plano e todas as retas deste plano. A proposição é a seguinte: se uma reta R é perpendicular ao plano alfa no ponto P, então a reta R é ortogonal a todas as retas S contidas no plano alfa. Pela definição de reta perpendicular a um plano, torna-se inviável verificar quando é que uma reta secante a um plano é perpendicular a esse plano. Você concorda? Mas existe um teorema que apresenta uma condição suficiente para uma dada reta ser perpendicular a um plano. Vejamos então o que diz tal teorema. Se uma reta é perpendicular a duas retas concorrentes de um plano, então ela é perpendicular ao plano. A demonstração desse teorema utiliza várias vezes congruência de triângulo e está bem detalhada no guia. Vejam que, com esse teorema, não precisamos testar se uma reta secante ao plano em um determinado ponto é perpendicular a todas as retas do plano que passam por tal ponto. Repito, o que é inviável. Basta, então, verificar se existe um par de retas concorrentes no referido plano que sejam perpendiculares à reta secante ao plano. No guia, vocês verão um corolário que exige apenas a ortogonalidade entre a reta em questão e o par de retas concorrentes. As duas proposições a seguir garantem dois fatos: existência e unicidade de plano perpendicular a uma dada reta e de reta perpendicular a um dado plano, considerando, em ambos os casos, um ponto fixado. Proposição: dados um ponto P e uma reta R, pode-se traçar um único plano π que passa por P e é perpendicular à reta R. Veja a ilustração. A ideia da prova desta proposição é considerar dois planos distintos que contêm a reta R e determinar neles retas perpendiculares à reta R, de modo que a partir de duas retas concorrentes perpendiculares a R
possamos aplicar o teorema anterior, para garantir a existência do plano perpendicular à reta dada. Para provarmos a unicidade deste plano, utilizaremos o método da contradição, ou seja, supomos que existe outro plano perpendicular à reta R passando por P e aplicamos um resultado da geometria plana sobre a existência de uma única reta perpendicular à reta dada, passando por um ponto fora dela. E assim chegaremos num absurdo. A outra proposição diz o seguinte: dados um ponto P e um plano beta, pode-se traçar uma única reta R que passa por P e é perpendicular ao plano beta. No guia, veremos também a demonstração de mais dois resultados que relacionam paralelismo e perpendicularismo. Observem a seguir duas proposições e as respectivas ilustrações. A primeira proposição diz que dois planos perpendiculares à mesma reta são paralelos. A outra proposição afirma que, se dois planos são paralelos, então qualquer perpendicular a um deles é também perpendicular ao outro. Então é isso, pessoal. Na próxima semana, trabalharemos com a segunda parte de perpendicularismo de retas e planos. Até lá!